Oi, boa tarde, boa tarde. A gente tá tentando aqui fazer conexão com Carmen. Tá tendo algum problema aqui que tá caindo. Oi, Safira, logo a primeira. Seja bem-vinda. Boa tarde. A gente tá tentando fazer um contato aqui com Carmen. Carmen, chega aí. Vamos ver, não sei o que tá acontecendo aqui, que tá caindo. Caindo não, a gente não tá conseguindo fazer conexão com Carmen. Eu troquei aqui o lugar da internet. Deixa eu ver se ela aparece aí. Se não der certo, peço pra ela chamar. Carmen. Cadê você, Carmen? Chegou? Carmen. Cadê Carmen? Não chegou ainda. Carmen, você tá aí? Deixa eu ver. Não. Não, Carmen não chegou ainda. Oi, Carmen. Cadê você? Todo mundo querendo ver você aqui. Cadê Carmen? Chegou? Carmen, fisioterapeuta. Carmen, fila. Eu acho que ela não logou ainda. Ah, ela disse que não viu ainda. Ela disse que não viu. Ah, Carmen chegou. Oi, Carmen. Chegou, Carmen. Vamos ver agora se consegue. Que suspense. É bom assim, Safira. Com emoção. Oi, Carmen. Olá, Oi, tudo bom? Né, Vila? É bom com emoção. tudo bem? Senão não vale. Boa tarde, gente. Boa tarde. E aí? Eu troquei Tudo aqui minha bom? internet para ver se. Vamos ver, agora vai. E aí, Carmen, me Vai. conte como você Vocês estão me está. ouvindo? Tô ouvindo super bem, tô ouvindo, tá? E a Não imagem? apareceu. Então, para mim tá um pouco congelada, mas tô ouvindo bem. Todo Pronto. mundo aí tá vendo bem? A imagem para mim também está congelada, mas o importante é que vocês estão me ouvindo e a gente vai conseguir aí trocar algumas ideias, algumas informações, Uhum. né? É. Saudade de todos meus pequenos, as mães, vocês. E aí, Morrendo de saudade. e aí, Carmen, me conte. Hoje a gente quer conversar um pouco aqui sobre posicionamento das nossas crianças. A gente tem falado muito sobre como está trabalhando esses dias, como está estimulando, o que é que a gente pode estar fazendo. A gente está tentando ver formas, né, de readaptar, de fazer alguma estimulação em casa, sabendo que as famílias não são terapeutas, mas a gente quer saber um pouco desse posicionamento. O que é que a gente pode fazer, como é esse posicionamento, para alimentar, para estimular. Fala um pouco sobre Tá. isso, sobre essa. Deixa eu fazer só uma retrospectiva. Eu acho que é importante, né, as mães entenderem por que a gente tanto fala de posicionamento, a importância do posicionamento, né? Então, assim, desde o desenvolvimento do feto, né, do bebê lá dentro da barriga, lá intraútero, a gente já observa. Estão me ouvindo? Então, Ouvindo a gente tá. Sua já. imagem tá congelada, mas a gente tá ouvindo. Mas aí o importante é que vocês estão conseguindo me ouvir, então tranquilo. Então, assim, desde o desenvolvimento fetal, né, do bebê lá dentro da barriga da mãe, a gente já vê a formação de um sistema musculoesquelético, né? Então, os ossos se formam, os músculos, ligamentos, tendões. E o que acontece? É muito importante um espaço intraútero adequado para que esse bebê se desenvolva de uma forma adequada, para não ter alterações, né, malformações no seu sistema musculoesquelético. Ou seja, no seu pezinho, né, no quadril, no joelho, nas mãos, enfim. Então, desde lá, da formação do bebê, a gente já se preocupa com o posicionamento do bebê, né?
Então, isso é muito importante. O bebê está lá se formando, está crescendo, está formando a estrutura óssea, está formando a estrutura muscular, ligamentar, e ele começa a se movimentar. Então, o movimento é muito importante para esse desenvolvimento dessa estrutura anatômica, né? Então, quando nascem com alguma alteraçãozinha, já nascem por conta de uma alteração lá do posicionamento na barriga da mamãe. Quando a gente vê nossas crianças que já tem alguma alteração do sistema nervoso central, já tem alguma alteração do movimento, já tem alguma alteração da postura, a gente tem que se preocupar, né? E a gente se preocupa muito com isso, e a gente conversa muito com as mamães, a gente orienta muito as mamães no sentido de quê? Né? De manter os segmentos, as pernas, o tronco, os braços bem reto, bem alinhado, né? Evitar que fique torto. Por quê? Porque a chance de causar alguma deformidade, algum encurtamento, e mais tarde a gente ter dificuldade, por exemplo, de colocar essa criança de pé, é grande. Então, a gente tem essa preocupação com o posicionamento. Quando elas chegam, por exemplo, demonstrando que a criança já apresenta alguma curvatura, por exemplo, na coluna, né? E que é normal, essas curvaturas, elas aparecem com o desenvolvimento, com a criança se desenvolvendo. Então, quando a criança começa a segurar o pescocinho, ela desenvolve a lordosezinha da cervical. Quando a criança começa a sentar, ela desenvolve a lordose da coluna lombar. E a cifose, quando ela está sentada e começa a engatinhar. Então, e a escoliose? Né? A escoliose é normal, por exemplo? Não, a escoliose não é normal, a escoliose não é esperada, mas acontece. Por que acontece? Né? Tem vários fatores que podem estar interferindo aí para causar escoliose. Uma das é, por exemplo, a posição que a criança é carregada, né? A posição em que a criança é estimulada, a posição em que a criança fica sentada. Então, a gente precisa se preocupar com essas posições e orientar as mães, né, de como carregar. Então, como carregar a Carmen? Né? Como carregar? As crianças que já estão crescendo, por exemplo. Evitar a mesma posição sempre, né? Trocando de um lado para o outro, para que a criança evite a postura viciosa para um lado apenas. Colocando a criança, por exemplo, para assistir televisão, ou ouvir um som, ou brincar pelos dois lados, entende? Você falou inicialmente na outra parte sobre o uso de órtese, das órteses, e a importância da higienização nesse momento de pandemia, né? Muito importante a gente lançar mão desses dispositivos, que a gente fala sempre, né? As órteses são muito importantes. Para quê? Para posicionar o segmento, para alinhar, para evitar que esse segmento ele se entorte, né? Tenha encurtamentos, tenha deformidades. Então, por exemplo, uma criancinha que tende a ter um desequilíbrio de um músculo, por exemplo, né? Em que puxa mais para um lado do que para o outro, a órtese pode estar promovendo esse alinhamento desse segmento, tentando fazer com que aquele músculo que está trabalhando mais do que o outro não esteja atuando tanto, né? Então, quando a gente fala assim, olha, mãezinha, a órtese do tornozelo, por exemplo, né, que é a OTP, a órtese tornozelo-pé, é muito importante. Muito importante. Então, não é para usar só um pouquinho. Não, é para usar durante o tempo todo. Se possível, quando a criança estiver sentada, quando a criança estiver em pé, quando a criança estiver brincando. Para quê? Para evitar que aqueles músculos que estão funcionando mais do que o outro tente ficar um pouco menos ativo, vamos dizer assim, né? E a gente consiga minimizar os impactos desse desequilíbrio do crescimento osteomioarticular, né, entre o osso e o músculo, que vai levar a um quadro de encurtamentos e deformidades. Quando a criança está sentada, a gente presta muita atenção, por exemplo, nas cadeiras, né? Como é que essa criança está sentada? Ela encurva mais para um lado do que para o outro? Ela está sentada retinha? Ela está sentada, ela está escorregando? Isso é muito importante a gente estar atenta, né? Se ela está escorregando, ela precisa de um aparato, né? De um suporte, para que ela esteja mais reta, mais alinhada. Precisa de alguma adaptação? Possivelmente precisa de alguma adaptação. Porque a gente precisa de ativação muscular daquele tronco, que naquele momento, aquela nossa criança, por um acaso, por um motivo que nós já sabemos, não tem.
Então, a gente precisa adequar essa criança nessa posição sentada, né? Tem as órteses também de posicionamento dos punhos, tem os coletes. A gente vai usar em todas as crianças, todas essas órteses? Não, né? A gente sabe que cada órtese tem uma indicação específica e cada criança tem suas necessidades específicas, né? A gente também lança a mão do quê? Das calças. Adoro as calças de posicionamento. Oriento muito as calças de posicionamento. A calça da vovó, tô usando muito a calça da vovó, né? Você fala, né? Aquela calça da vovó. A calça da vovó. Quem não tem ou quem não sabe, é uma calça que, assim, é muito fácil de se fazer em casa, né? Com a calça antiga, a gente pode juntar, colocar os enchimentos e posicionar a criança em diversas formas, né? Em diversas posições. Diversas posições. E aí eu quero saber a postura de bruço, né? Tem gente perguntando, qual a importância da gente estar colocando a postura de bruço? Às vezes a criança não consegue respirar direito, ou como é que a gente faz isso? A postura de bruço é muito importante para a criança estar fortalecendo a musculatura, a gente fala antigravitacional. É a musculatura do tronco, das costinhas, né? Faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor, a criança se posicionar de barriguinha para baixo para fortalecer a musculatura do pescoço, porque a partir daí ela vai criando força e tendo a sustentação do pescoço. A gente fala o equilíbrio cervical, que a gente tem algumas crianças com bom equilíbrio, outras com regular equilíbrio, né? E é importante a gente posicionar essas crianças nessa postura, porque além da musculatura do pescoço, tem a musculatura do tronco, que também é importante para quê? Para o sentar, por exemplo, né? Eu preciso de um tronco mais retinho para ficar sentada. E tudo isso parte da postura de prono. Quando eu tenho a minha criança que fica muito tempo deitada de barriga para cima, a gente fala assim, ela está numa posição muito cômoda, muito confortável, não tem nenhum desafio para ela. Então, qual é o esforço que eu vou fazer se eu não tenho nenhum desafio, né? Quando a gente coloca de barriguinha para baixo, a gente coloca um desafio. Um deles é esse, eu tenho que respirar. Eu tenho que levantar minha cabeça, lateralizar minha cabeça. E isso é questão de sobrevivência, é reflexo, né? Liberação de vias aéreas. Então, nesse movimento que ela faz de levantar o pescoço para liberar a via aérea, a gente já está entrando com fortalecimento da musculatura da cervical. Quem é a resistência aí? A ação da gravidade. A gravidade está o tempo todo ali dificultando o movimento que a minha criança precisa vencer para realizar. Então, a gente sempre orienta. Mas assim, Carmen, só o pescoço? Não. A gente tem que ter cuidado com o quê? Com a posição do braço. Como é que tem que estar esse braço? Que né? Fica muito tenso, muito tenso, muito fixado. A criança não consegue liberar o braço, né? E aí, vamos nos colocar no lugar dessas crianças, né? Vamos experimentar depois, quando a gente tiver um tempo maior, deitar de barriga para baixo, com esses braços presos, que é o que elas ficam, né? Então, eu sempre oriento, vamos tentar movimentar um pouco mais o braço e trazer o braço mais para frente. Mostrar a elas o peso do braço, quando elas estão de barriguinha para baixo, apoiando os bracinhos no chão, né? Aí, mais uma vez, eu uso a calça da vovó, porque às vezes é muito difícil para a criança levantar e fazer esse apoio que a gente quer. E quando a gente coloca a calça na região peitoral, né, aqui embaixo dos ombros aqui, a gente favorece, tira um pouco essa ação da gravidade e, de certa forma, favorece um pouco o movimento para essa criança. Porque sem a calça tá muito difícil, a gravidade está incidindo 90 graus. Com a calça eu já tiro um pouco mais essa incidência de 90 graus, eu vou para uma média de 45 graus, então eu diminuo um pouco a minha resistência para aquela criança que apresenta uma dificuldade. Mas que é importante, é importante. A gente precisa, então, utilizar os agentes facilitadores. Aí pode ser rolinho, a calça, né, a nossa perna, né, para trazer o peso do corpo do bebê, um pouquinho da criança, né, um pouco mais para a cintura pélvica, para o bumbum, para diminuir esse peso, porque para ela estar pesado, para ela poder levantar os ombros do chão, né? Tanto a gente também tem que estar atenta, só voltando para essa posição, Jo, falando das pernas. A gente, quando pensa, vamos falar em alinhamento. Então, as pernas não podem estar totalmente abertas, né? Ou tortas. A gente tem que manter as pernas mais retas o possível também. Nessa posição de barriguinha para baixo. E aí, sempre está estimulando, botando brinquedos na frente, algo que chame atenção, que desperte interesse, para que a criança, ela se distraia e se sinta motivada
a tentar pegar o brinquedo e vencer a resistência da ação da gravidade. Uhum. Entendi. A gente veio aqui também, o pessoal aqui está perguntando como é que a gente pode estar revezando com a postura de pé, né? A gente sempre teve também uma crença, não coloque muito em pé no início, quando eles estavam, né, por conta de luxação de quadril, mas só que qual a importância dessa postura em pé também para treinar uma marcha, a gente estando em casa sem nada, é arriscado colocar nessa postura, de que forma você indica também que a gente coloque essa postura? A postura de pé é uma postura muito importante também. Ela faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a criança, ela rola, ela engatinha, ela senta, ela se transfere para, né, do deitado para o sentado, do sentado para de pé, até experimentar a postura em pé. Tudo isso, ele tem um porquê, né? Ele prepara a criança, ele prepara a musculatura da criança para que a criança consiga andar, correr e, enfim, né, se desenvolver. Quando a gente coloca a criança em pé, primeiro, a gente tem que ter muito cuidado com o alinhamento. Né? Então, a gente está falando de postura, posicionamento, a gente precisa estar atento. Como é que está a posição do meu pé? Como é que está a posição do meu joelho, da minha perna? Está virada para o lado? Tem que estar retinha, os dois pés olhando para frente. Por que eu sempre oriento, nesse caso das crianças da Zika, o uso da órtese de posicionamento do tornozelo? Porque se a gente for colocar nossas crianças em pé, a gente observa que o pé, ele tende a fazer uma inclinação. Essa inclinação já força as estruturas da articulação do tornozelo. Isso pode causar o quê? Isso pode causar uma lesão na estrutura da articulação do tornozelo. Essa é uma preocupação, né? Então, por quê? Porque a criança não tem as estruturas totalmente formadas, prontas para estabilizar o tornozelo quando a criança estiver de pé. Então, criança vai ficar de pé, vai tentar trocar um passo, tem que utilizar a órtese, certo? Quando a criança tem o controle dos membros inferiores do joelhinho, não precisa usar a tala extensora. Mas quando ela não tem, ela precisa de um suporte a mais. Então, a tala extensora, ela também vem para estabilizar o joelho, para não sobrecarregar o joelho, para facilitar essa descarga de peso do corpo dela sobre as pernas, tá? E quando elas têm uma necessidade de um suporte maior, a gente também orienta o parapódio. Né? Então, o parapódio, ele é uma ferramenta muito bem indicada, muito utilizada, né, para que as crianças experimentem a postura de pé. Se a gente for observar, essas crianças estão com 4 a 5 anos de idade, né? Então, são crianças que, na idade cronológica, estaria andando, correndo, brincando, ficando de pé, né? Só que as nossas crianças, elas têm um atraso por conta da lesão do sistema nervoso central, e a gente precisa colocá-la de pé para também preparar a articulação do quadril. Então, quando a gente coloca a criança de pé, a gente está ali ativando musculatura intrínseca do quadril, para tentar ajustar o posicionamento desse ossinho que tende a sair, né? Então, é a subluxação do quadril que a gente fala, né? A cabeça do fêmur para se encaixar no acetábulo. A gente precisa desse estímulo. Além disso, a gente sabe que a postura de pé, ela favorece a questão da mineralização óssea, então os riscos de fratura já diminuem, tá? Agora, minha criança sente dor quando eu coloco de pé. O que eu faço, né? Aí já é uma outra história. Dor, a gente sabe que não é normal, né? Então, a criança está sentindo dor, a gente precisa parar, porque o exercício, a postura está incomodando, está causando dor, tem alguma coisa que está acontecendo ali que não está legal. Aí a gente orienta que interrompa e a gente tem que investigar para ver o que está acontecendo. Se a criança tiver subluxação ou luxação e não tiver dor, tiver assintomática, a gente orienta que continue fazendo a postura de pé. Postura de pé, como você falou, sempre com órtese, né? Ou algum outro equipamento. Isso, com certeza. E agora que tá ficando tudo apertado? As minhas mesmo, órtese apertada, coisa apertada. Não sei Eis a onde é que questão. estão fazendo, se está fazendo. Continuo colocando em pé? Sem as órteses, eu digo que não. Entendi. É muito complicado. É o pé ficar assim, muito no caso de lábio, o pé ficar bem para dentro. Isso, então, isso. Aí eu não sei se... Mas ela adora, né? Aí eu percebo que eles adoram a posição de pé, né? Porque acho que dá um suporte físico. Eles adoram. Eles gostam, porque facilita o campo visual deles também, né? Então, ali você pode colocar tanto sentada como de pé, na frente de uma televisão, por exemplo, ou ouvindo som, ou até o brinquedo ali na frente da mesinha.
para eles estarem brincando. Mas é muito complicado, assim, para lesão mesmo, lesão da articulação de tornozelo, para favorecer uma postura depois. Então, a gente tem crianças, por exemplo, que já o pé tá todo torto, né? Tá com a inversão importante, já tem indicação cirúrgica. E aí, por que aconteceu isso? O que foi que aconteceu? A gente sabe que no curso natural tem esse desequilíbrio da musculatura que, possivelmente, em algumas crianças, realmente aconteça, tem uma tendência. Mas se a gente puder usar de dispositivos para minimizar esse impacto, melhor. Agora, Jo, você fez uma pergunta assim que é o grande, assim, a nossa dificuldade hoje é essa mesmo, né? Eu agora vou fazer um relatório para uma mãezinha providenciar a órtese, né, que está pequena. E, assim, a gente precisa desse suporte, dessas oficinas, né, para a confecção dessas órteses, a adequação, né, porque a gente precisa também contribuir com o desenvolvimento adequado dessas crianças, né? E tá complicado, porque nem, assim, até se alguém souber, não sei se as oficinas agora estão abertas, né? Já são poucas que tem, não. Tem, na cidade. mas tem. Acho que do tem, porque já tem gente providenciando. Até o CEPRED, hoje eu tive um retorno de Ivone, mãe de Cauã, que ele tinha feito o molde na ocasião antes da pandemia, e aí ela estava com dificuldade de pegar, inclusive porque eu não ia levar ele, né? E lá só entrega se fizer o teste. E aí a gente conseguiu, ela fez o contato, explicou a situação e conseguiu, graças a Deus, fazer com que eles realizem a entrega dessas órteses. Até porque se for esperar a pandemia passar, quando eu for pegar as órteses, não vai dar mais funcionando, mas tá vendo na criança, a gente sabe. A gente recebeu uma pergunta aqui também sobre os cuidados. Quais são os cuidados, né, que a gente deve ter ao comprar uma cadeira de rodas, ao comprar um novo equipamento? Porque às vezes a gente também escuta que a gente... Pode falar. Oi. Tô. Então, o que tem a ver também é uma outra pergunta, né, que estão todas interligadas, como identificar que a órtese não está adequada na criança. Não é porque a gente fala, a órtese é importante, órtese é isso, Perfeito. Ou então o parapódio também é importante, aí a gente, assim, como mãe, tem vontade de adquirir tudo, né, se virar para poder ter todos os equipamentos, porque a gente quer oferecer melhor desenvolvimento, maior possibilidade de desenvolvimento para o nosso filho. Então, como mãe, a gente quer tudo. Mas como é que a gente identifica isso, essa necessidade? Não precisa mesmo de órtese, são todas as crianças ou não? A cadeira de roda, como é que eu escolho? Né? Qual tipo de cadeira de roda melhor para esse posicionamento? Como é isso? Vamos ver quando as órteses não estão mais adequadas. Estão colocando uma questão aí que é super pertinente, a alteração de tônus, né? Então, quando a gente tem uma criança hipertônica, um tônus muito grande, a órtese termina machucando. Tá? E aí termina gerando um estímulo doloroso e aí aumenta mais ainda o tônus. Então vira aquele ciclo, né? Eu tô com um estímulo que não tá agradável, meu filho já tem um tônus, uma hipertonia, e vai, por mecanismo de proteção, aumentar ainda mais esse tônus. Então aí a gente precisa ver, né, uma forma de reduzir essa hipertonia, reduzir esse tônus, tentar melhorar essa hipertonia para pensar na indicação da órtese. Então, a gente, claro que crianças hipertônicas usam, mas não com hipertonia acentuada, tá? Se a gente observar, e a gente sempre orienta isso para a mãe, porque a mãe é nosso parceiro, vocês são nossas parceiras na hora de olhar, né, como é que está a adequação desse aparelho no membro da minha criança. Então, a gente sempre orienta esse cuidado com a higiene, primeira coisa, e agora mais ainda, né, a higiene, né, sempre passar... um álcool, dar uma limpada na parte do polipropileno, né, um álcool a 70 antes de botar na criança, e observar, quando for usar na criança, dá um tempo, né, de 30 minutos, acho que é o suficiente. O ideal é usar uma interface, nunca a órtese direto na pele, sempre botar uma meia, de preferência meia lisa, tá? E quando tirar, observar se tem algumas áreas que tá mais vermelha, que tá marcando mais. Quando tá mais vermelha, que tá marcando mais, a gente fala, tá machucando, tá? Ou o pé da minha criança, o pé do meu filho não tá entrando completamente na órtese. A gente precisa ver também de que forma está sendo colocada essa órtese, né? Então a gente orienta desde a colocação até depois a retirada para inspeção, para ver se tá machucando. Então é isso. Primeiro, criança chorou é outra coisa, tá incomodando, não tá legal, não tá normal.
Então, a gente precisa ver qual é a situação em que faz com que a criança se queixe. É quando a criança fica em pé ou quando coloca já de imediato, né? A gente precisa ver. E o que chama mais atenção é se vai fazer alguma área de vermelhidão. Tá mais vermelho, tá marcando bastante. Aí a gente precisa reavaliar, porque provavelmente precisa de ajuste. Né? E uma coisa boa do polipropileno é que ele é termomoldável, né? Então, ao calor a gente consegue. Então, não precisa fazer uma órtese nova, a não ser que a órtese esteja pequena. Se a órtese estiver pequena, precisa fazer uma órtese nova. Mas se estiver machucando em determinado local, né, a gente pode levar lá para o local onde foi feito e eles ajustam de forma que a criança possa aproveitar. Em relação à cadeira de rodas, você falou, não foi? Da cadeira de rodas. Na verdade, como escolher quais são os melhores equipamentos, como escolher a cadeira de roda, o que é que a gente usa. Jo, assim, ó, a cadeira de rodas tem várias e de tudo quanto é preço, né? Então, eu sei que e assim, a tecnologia está muito avançada, muito evoluída. A gente tem ferramentas aí de tudo quanto é tipo, e excelentes, né? Eu costumo falar assim, quando eu me formei, que eu fui fazer minha residência e fui estudar, a gente tinha muito menos opções, né? Ou era aquela criança que podia andar, ou era aquela criança que se não andasse era cadeira de rodas. Hoje a gente já tem crianças que a gente sabe que não tem um prognóstico muito favorável para andar, mas a gente já tem ferramentas que possibilitam com que a criança troque alguns passos, né? Não precisa ser uns andadores bem evoluídos, e eu tenho acompanhado isso, assim, eu tô ficando encantada. E assim, a gente quebra alguns paradigmas que a gente tinha, né? E cadeira de rodas é a mesma coisa. A gente tem várias cadeiras de rodas, de várias estruturas, né? Então, assim, quando a gente for comprar, a gente precisa ver para que eu quero, né? Como é que eu vou transportar, onde é que eu moro, isso é importante. Então, onde eu moro, né? Se tem escada, se tem ladeira, se é asfaltado, se a cadeira é leve, se a cadeira é pesada, se eu vou estar levando num carro pequeno, num carro grande, ou se é para transporte público, né? Então, tem a forma de fechar uma cadeira, por exemplo, né? Tem o material que é feito essa cadeira, que pode ser material mais leve, material mais pesado, tudo isso tem custo, né? Claro, uma cadeira mais leve é mais cara do que uma cadeira mais pesada. E fora isso, os acessórios. Então, eu tenho um encosto de cabeça. Todas as crianças precisam de encosto de cabeça? Não. Então, não preciso pegar uma cadeira com encosto de cabeça, porque acessório vai encarecer mais a cadeira, se a criança não precisa, né? Os cintos de segurança, tem vários tipos de segurança, de cinto. Então, tudo isso tem que ser avaliado mediante controle da criança. E também eu acho que é uma avaliação individual do profissional que acompanha, né? Individual. É importante com certeza ter esse retorno do profissional, né? Porque às vezes a gente, principalmente nossa rede, né? A gente troca muito essa informação, experiência de outro, mas é importante, né, levar em conta a avaliação do profissional para aquela criança, porque apesar de estar, né, de termos de serem muito semelhantes as formas de desenvolvimento, cada um tem um desenvolvimento muito individual, né? Então é importante trazer a avaliação do profissional para aquele desenvolvimento, para aquela criança, né? Cada um tem suas características, né? Cada um tem suas características. Então não adianta, porque fulaninho usa um colete, então o meu também vai usar. Às vezes você não tem indicação e a gente precisa conversar com a família, qual é a indicação daquele aparelho, por que aquela criança usa, por que essa criança não tem indicação, né? E aí a gente vai conversando. Jéssica até resumiu aqui que tem a sua avaliação, então nunca comprar sem indicação médica, assim como a gente conversou semana passada sobre a medicação, sobretudo, agora que a gente não está tendo esses atendimentos presenciais, né? A gente fica muito ansioso em estar querendo resolver tudo, mas é para, né, relaxar, respirar e conversar com o profissional, entender que cada criança, né, tem a sua individualidade, as suas particularidades. Exatamente, e assim como a medicação também, né? Tanto medicação. Com certeza. O equipamento funciona também com a medicação. Então, se a gente comprar errado, se a gente pegar errado, porque está todo mundo usando, pode causar um dano muito grave, né? Muito importante. E aí também vem as pessoas que doam cadeiras, mas aí quando doam, no caso do abraço, quando chega lá no abraço, a gente faz a avaliação, porque às vezes
pode ser para uma ou outra, pode adaptar para uma outra cliente, pode fazer uma adaptação individual na cadeira. Isso, a gente faz as adaptações, exatamente. A gente aproveita a estrutura da cadeira, e faz uma adaptação para determinada criança em específico. É uma outra questão que a gente está conversando aqui, né, que chegou de perguntas sobre essa época de pandemia, principalmente agora, esse período, em relação à fisioterapia respiratória. Eu até estava vendo outro dia sobre mitos, né, sobre fakes e verdades, que a fisioterapia respiratória, ela melhora, né, a potência do pulmão. Como é isso? Agora é esse período que a gente não está podendo fazer essa manobra pessoal, né? Então, quero saber se tem alguma indicação que você dê para a gente fazer em casa, alguma coisa assim, bem simples, superficial, ou não, melhor não. Ou assim, ou acalmar também a gente, se a gente precisa mesmo, porque eu também estava nessa, tem que fazer respiratória que vai fortalecer, então esse período, até dela pegar qualquer coisa respiratória. Pode ser que evolua ou não. Sim, essa questão da fisioterapia respiratória, ela é muito delicada, né? São técnicas bem específicas de manobras, né? Que tem vários objetivos. Então, ou a gente manobra para objetivar expandir aquele pulmão. Quem é? Alice, Alice Oi, Alice! Coisa linda. Então, e aí tem manobras muito específicas, com objetivos específicos. Então, se a gente tem, por exemplo, o objetivo de expandir o pulmão, a gente tem uma forma de abordar. Se a gente tem o objetivo de desobstruir, né, de tirar aquele catarro, aquela secreção que está no pulmão ou nas vias aéreas superiores, a gente já tem outra forma de abordar. Então, assim, Ju, essa questão também é particular. O que eu costumo, assim, dizer assim, geralzão, vamos lá. O geralzão, o próprio exercício com os braços da criança, né, e até as posturas, já muda a forma da criança respirar. Então, o importante é a gente trabalhar com essas mudanças de respiração para que a criança não se acomode a uma respiração basal, tá? Aquela respiração basal significa que ela está respirando mais com os ápices dos pulmões. Isso significa que a base, a parte lá mais de baixo, próxima à barriguinha, não está sendo ventilada adequadamente. E aí a chance de acumular alguma secreção é maior. Mas, movimentando os braços, trabalhando com a criança de posição de barriguinha para baixo, na posição sentada, já faz com que a criança tenha inspirações mais profundas e procure ventilar aquelas áreas que são poucos ventiladas habitualmente, né? Na sua zona lá de conforto, como ela gostaria de ficar. Tem algumas formas da gente pegar também no pulmão, que eu sempre falo, segura o pulmão, a área do pulmão, né, de um lado, depois do outro, para quê? Ou até a própria barriga. Durante a respiração da criança, a gente pode segurar a barriga, né? Então, acompanhar o movimento da barriga, para quê? Para despertar nela a consciência de algumas partes do corpo que ela tem, para despertar uma ventilação também maior nessas áreas. Então, por exemplo, quando a gente pega na barriguinha, muitas vezes ela pode soltar o ar com mais força. Quando ela solta o ar com mais força, ela vai ter necessidade de puxar o ar com mais força. Então, a gente já está começando a movimentar áreas ali do pulmão, né? Quando a gente... Ali é uma criança que está sem sintomatologia, tá? Pensando numa forma de manter esse pulmão em atividade, funcionando, ventilando. Show, maravilha. Quando a gente tem uma criança que tem algum quadro de obstrução, quando tem aqueles roncos, que a gente vê que a criança está cheia, aí já tem outras manobras, né? Que a gente faz manobras de vibrocompressão em determinadas áreas do pulmão, numa determinada fase da respiração. Aí o ideal é que seja individual, né? Porque aí a gente vai monitorizando, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo como é que a mãe está fazendo, são as videochamadas, a gente pode estar fazendo videochamada, né? E tem também a lavagenzinha nasal, que eu sempre oriento, né? Às vezes as crianças, elas acumulam mesmo secreção, né? Nessa parte aqui do nariz, até a cavidade da boca. E aí a gente orienta a lavagem nasal, nebulização, eu tenho orientado muito com soro fisiológico, né? Para acalmar essa via aérea da criança. Então, a gente, lavando o nariz também, a gente pode desobstruir essa parte aqui que a gente fala, né? Entre o nariz e a boca, que é a via aérea superior.
tá? Mas aí a criança não tosse, né? Aí tem forma de estimular a criança a tossir, que aí também é bem técnico, é bem específico, tá? Mas hoje, para todas as mães, a gente já deixa assim a orientação do movimento dos braços, movimenta bem esses braços, abrindo, fechando, levantando, trazendo para a linha média, né, para a boca, para o rosto, as duas mãos, fazer com que a criança pegue na sua barriga, pegue no seu peito, no seu tórax, né? Então esse alongamento aqui de membro superior, de tronco superior, faz com que a criança melhore sensivelmente a sua condição ventilatória. Entendi. E esse período é bem preocupante, porque tá tendo essa mudança de temperatura e tem toda essa preocupação com o Covid, né? Então, trabalhar essa parte respiratória para a gente tem sido, assim, muito desafiador, né? Ou não trabalhar, e aí a ansiedade vai aumentando e não está, né, podendo dar esse suporte para a criança. E agora conta um pouquinho também, né, dos atendimentos, como é que estão acontecendo aí os teleatendimentos, passa um pouquinho da experiência do que está tendo. Certo. A gente começou essa semana, né, os teleatendimentos. Segunda-feira já acompanhei minha turminha de segunda, uma parte dela, né? E foi bem proveitoso, né? As mães estavam com uma saudade enorme, e a gente também. A gente, por mais que a gente venha se falando, mantendo contato, mas o atendimento individualizado, aquela atenção individualizada para a necessidade e demanda de cada um, a gente não estava fazendo, né? E aí elas sentiam essa falta, desse acolhimento nesse sentido. E aí agora a gente retomou, e cada criança com sua demanda, cada mãe com sua necessidade, e a gente conseguiu tirar algumas dúvidas e observar como que estão feitos os manuseios dessas crianças, o uso dos aparelhos, dos dispositivos ortéticos, né, que são as órteses, os coletes, os parapódios, os andadores. Então, a gente conseguiu acompanhar e ver que as mãezinhas, assim, por mais dificuldade que elas tenham, e que a gente sabe que o momento é muito delicado, todas elas estão de parabéns, porque a gente vê, assim, que elas sabem da responsabilidade, do compromisso, do envolvimento nesse momento. E eu tenho algumas mães que eu falo assim, no final da pandemia vocês vão sair fisioterapeutas, né? Porque assim, tem conseguido seguir as orientações, e assim, as crianças também, quando estão vendo a gente na videochamada, encantadas, ouvindo a nossa voz, elas têm a memória, né? Então, elas se lembram da gente, é impressionante como eles reconhecem, né? Gabi adora. Gabi mesmo adora. Já falou com você, ela fica toda... O olho abre assim, o sorriso abre, é mágico. Ouvindo outra voz, né? Assim como a gente também quer se comunicar, quer se ver, quer falar. Sim. Eles também querem ouvir alguma outra voz, falar com a pessoa. Que é a forma deles se comunicarem, né? É a forma deles. E não estão saindo, estão sentindo isso também, né? Um dia eu coloquei Gabi no carro. A mudança da rotina. Coloquei Gabi no carro e ela ficou louca falando e rindo, só em saber que estava no carro. Só para dar uma volta, ver o pôr do sol no carro e acabou. É importante a gente ter esse olhar assim, para a criança, essa ideia do teleatendimento e como as coisas têm acontecido. Eu acho que para as mães assim, veio numa hora muito boa, numa hora excelente. Para a gente também foi uma felicidade, a gente foi muito feliz em iniciar esses atendimentos, porque a gente só tem a ganhar com isso, né? Eu consegui ver como é que, né, foi a partir daí que a gente identificou a necessidade de fazer um relatório para a aquisição de uma nova órtese, né? Então, o uso de um andador que a gente tem que intervir, né? Porque como você falou, às vezes o uso não muito adequado vai interferir no desenvolvimento da criança lá na frente. Entendeu? E aí, esse momento é crucial, isso é crucial, muito importante. E a gente precisa estar atento. E assim, eu tenho um olhar mais técnico, né? E que vocês, mães, têm um olhar mais de mãe, né? Do cuidado, né? Então, eu quero que meu filho ande. Claro, eu também quero, todos nós queremos, mas a gente precisa ver a qualidade, ver o esforço para ele, ver como que está acontecendo esse movimento, de que forma, o que a gente precisa trabalhar, o que está faltando ali para ele realizar o movimento.
né? Quando é da vontade da criança, isso é excelente, porque já é um fator motivacional, mas a gente precisa acompanhar de que forma, né, que esses estímulos dentro de casa também está acontecendo. A gente consegue motivar essas mães também a estabelecer uma rotina com suas crianças. Vamos então, todo dia de manhã, o dia sim, dia não, né? Lembrando que vocês são mães, vocês não são terapeutas, né? Mas, nesse momento, em particular, a gente precisa ter esse olhar para nossas crianças, pensando no desenvolvimento. Elas estão no período, assim, no ápice, vamos dizer assim, né? Nos primeiros 3 anos de vida, né? O desenvolvimento, ele acontece a uma velocidade muito grande. A gente tem a neuroplasticidade que, com o avançar da idade, a tendência é que diminua. As crianças já estão com 4 anos, né? A gente não precisa sair correndo contra o tempo, mas a gente também não pode perder tempo, entende? As crianças, elas já estão bem adaptadas ao meio delas, a gente vai só ajustando e adequando. Entendi. Voltando um pouco sobre o posicionamento de pé, né? A gente chegou mais uma pergunta aqui. Você falou da importância da gente colocar em pé, a gente já conversou sobre isso aqui. Agora tem também o perigo da luxação, né? Que a gente falou em não estar colocando ou não estar colocando sem órtese, não estar colocando sem os equipamentos e tal. Mas tem alguns sinais que a gente possa identificar, assim, como se ela pode estar alguma luxação, né? Se pode estar tendo luxação. Você falou um pouco da dor, mas às vezes é o choro de dor, que aí sua mãe sabe se é choro de dor, de mãe, enfim. Mas você sabe se tem algum outro sinal que a gente possa se alertar, só essa criança pode ter uma luxação, está tendo uma subluxação, ou já, né, tá um carro período, e não é legal colocar em pé. Tem algum sinal que a gente possa perceber em casa, assim? Tá. A luxação de quadril tem sido uma preocupação real, né, da grande maioria das mães. E a gente tem conversado bastante sobre isso, a gente tem acompanhado o avanço, né, dessas subluxações. E aí vai depender de cada caso, depende da postura de cada criança, depende do tônus muscular, enfim. O exame padrão ouro para diagnóstico de luxação e subluxação de quadril, a gente já sabe que é o raio-x, certo? Bom. Mas, Carmen, aí vai fazer raio-x todo dia, todo mês? Como é que vai ser isso, ainda mais nesse momento? Bom, a gente normalmente avalia clinicamente, né, no exame físico, a alteração do comprimento das perninhas. Tá? Então, quando a gente vê que tem uma perna que é maior do que a outra, possivelmente, mas eu já falei que o raio-x ele vem para confirmar, ela pode ter alguma subluxação aí, tá? Então, quando a gente dobra as duas perninhas e vê um desnivelamento do joelho, entre um joelho e outro, provavelmente aquele joelho mais baixo é um joelho que provavelmente está mostrando ali um quadril com alteração de encaixe, né? Porque a subluxação é quando ela tende a correr e a luxação é quando ela sai por completo. Então, muitas crianças nossas, elas têm uma subluxação, mas não tem luxação, tá? Então, luxação é quando sai completamente. Então, a gente tem subluxação de variados graus. E tem subluxação que é só um lado, tem subluxação que são dos dois lados. E ainda tem isso. Se a subluxação, por exemplo, é dos dois lados, a gente possivelmente também não tem essa diferença das pernas, né? Já que são dos dois lados. A depender do nível da subluxação, né? A não ser que seja assimétrico. Então, o exame clínico é um dos sinais. A criança pode ter, por exemplo, alteração do tamanho da perna, mas ser uma escoliose, não ser quadril, entende? Então, o exame mesmo que vai fechar o diagnóstico é o raio-x. Na ausência do raio-x, a gente pode pensar nessa diferença de comprimento. E também a dor. A dor, ela pode vir ou não, tá? A dor ao movimento do quadril. Então, a gente colocou a criança em pé, a criança chorou, vamos lá no quadril, faz o movimento do quadril, vê se ela esboça algum sinal de dor, né? Se ela faz algum sinal, né? Se ela chora, ou se ela enruga a testa, ou se ela aumenta o tônus, se ela fica mais apreensiva, né? Com algum movimento naquele quadril, se ela apresentar algum sinal, a gente tem que fazer o quê? Marcar a consulta com ortopedia, fazer raio-x e acompanhar mais de perto, tá? É basicamente isso, Jo. Essa alteração de comprimento, a dor, mas a grande maioria não tem dor, e o exame de imagem, o raio-x. Normalmente a gente tem pedido um acompanhamento semestral dessa imagem radiológica, tá? Entendi. É basicamente isso. Certo. Então, olhando aqui pelas perguntas, acho que é isso, tá quase chegando ao término do nosso... A gente passa muito rápido, a gente tem tanta coisa para falar, a gente tem vontade de sair falando. E olha que eu falo rápido, viu? Eu falo rápido, eu penso rápido, eu falo, meu Deus, acho que ninguém tá entendendo nada.
Mas a gente ainda tem uns 10 minutinhos, Pronto, ainda então dá para falar mais. Deixa eu aproveitar. Sim, falar um pouco também do seminário né, que aconteceu, o simpósio que aconteceu semana passada, né? Se viu alguma novidade, se viu alguma troca interessante para compartilhar. Agradecer também em nome da ONG, do seminário, que foi assim, super positivo, né, para essa ajuda nesse momento do abraço da ONG, no momento que a gente está passando agora de pandemia. Então, assim, foi muito positivo, né, todo o resultado do simpósio. Agradecer, né, em nome do abraço, para você que mobilizou isso, que mobilizou, assim, né, tiveram várias fisioterapeutas trabalhando. Fico muito feliz, né, que as pessoas estão nessa tentativa e foi um evento de qualidade, foi viu? de muita qualidade. Então, fala um pouco, Foi. né? Vocês pensaram o quê? Tem alguma novidade? Falam. Foi um evento de qualidade, fomos 19 profissionais da fisioterapia envolvidos, e a gente conseguiu arrecadar um valor muito bom, significativo, e todas elas, assim, se mobilizaram. Os temas super atuais, a gente inclusive falou do Covid, né, na pediatria, de como estão essas crianças, as hospitalizações dessas crianças, né, a questão respiratória dessas crianças, e a forma de contágio, que a gente tem que ter, óbvio, essa preocupação agora, que todos vocês têm, a gente tem que ter essa preocupação por conta do risco iminente, né, da contaminação. Falou da parte respiratória, falou de ventilação mecânica, falou de terapia de contenção induzida, né, que a gente vê algumas crianças, não é o perfil das nossas crianças, mas a gente tem algumas crianças que fazem terapia de contenção induzida. Teve uma que falou sobre a parte da reabilitação visual, né, neurovisual, muito boa também, muito interessante. Então foi muito legal essa iniciativa, a gente queria de alguma forma contribuir, né, ajudar, e aí a gente viu, né, a gente teve um insight, a colega que lida mais com essa parte tecnológica teve um insight, a gente conseguiu fazer, e foi bem bacana mesmo. Ô, Jô, deixa eu aproveitar e falar sobre a questão que a gente tem, de vez em quando, a gente tem feito visitas às escolas e feito as orientações, né? A gente vai para fazer a questão sobre os posicionamentos dessas crianças na escola, né? E que também é uma preocupação, né? Como é que estão essas crianças? Todas têm cadeiras? De quem não tem cadeira, como é que fica? Né? Então, assim, quem tem cadeira de rodas, ótimo, né? A cadeira de rodas adaptada, tá, gente? Para cada criança, é alternativa. Quem não tiver, não se preocupa, tem as opções de cadeira de canto, tá? Que vocês podem estar também, a gente também adapta, né, as cadeiras de canto. E aquela calça da vovó que a gente vem falando, a gente também pode usar essas calças para posicionar as crianças no momento, por exemplo, de que todas precisam sentar no chão, fazer aquela rodinha, aquele conto de história, né, e nossa criança vai ficar lá na cadeira de rodas, lá em cima, não, ela vai para o chão também, ela vai ser posicionada também. Então, a gente também tem feito esse trabalho, agora deu um tempinho, mas a gente está retomando, provavelmente deve ser online também, né? Essa parte das orientações sobre alguns temas e também sobre a questão do posicionamento dessas crianças na escola. Na questão da alimentação, muito importante, principalmente aquelas crianças que têm disfagia, né, que tem alteração na deglutição, que engasga bastante, né, que as mães ficam preocupadas. Então, essa é uma outra questão importante sobre o posicionamento. A gente precisa estar atento ao posicionamento dessas crianças, mais reto possível. Não alimentem as crianças de vocês deitada, tá? Não deixa a criança com a cabeça muito lá para trás ou muito lá para baixo, porque ninguém consegue engolir, né, com a cabeça totalmente esticada ou totalmente fletida, e tem uma cabeça reta, bem apoiada. Então, mais uma vez, a cadeira, pode ser cadeira de alimentação, a cadeira de rodas, a gente precisa posicionar essa criança para conseguir ofertar o alimento, para que ela consiga fazer, né, a mastigação e a deglutição devida, para evitar as broncoaspirações, que também é um risco iminente, né, durante esse período, porque a gente não quer que nossas crianças broncoaspirem, a gente não quer que nossas crianças peguem uma pneumonia aspirativa, tá? Então, a gente precisa muito dessa parceria da família no posicionamento na hora de dormir, né? Qual é o posicionamento na hora de dormir? De preferência de lado, a posição de lado, bota de novo a calça da vovó para ajudar a criança a posicionar, né? A criança de lá, mas é uma criança, a criança já está maiorzinha, exatamente, né? Então, evitar a barriga para cima. Se as crianças gostam da barriga para baixo, também pode botar de barriga para baixo, ótimo, não tem problema nenhum.
né? A criança tem um reflexo, né, da questão da sobrevivência, de liberar a via aérea, não é aquela criança que regurgita, a gente tem que estar atento a isso, tá? Durante o dia, estabelecer a rotina, então, agora a gente vai brincar no chão, então vamos brincar deitado, depois vamos sentar, depois vamos ficar em pé, ter o momento dela para ela, né, o que é que ela mais gosta de fazer, então pegar um brinquedo que seja do interesse dela, seja visual, auditivo, tátil, né, brinquedos de diferentes texturas, fazer com que ela experimente, que ela conheça, que ela explore partes do corpo dela, e a gente está falando sobre isso com ela, né? Então, vamos pegar aqui, pega a outra mão, vamos pegar essa bola, e que bola pesada, então vamos pegar com as duas mãos essa bola, que é muito pesada. Então, isso é muito importante, isso faz parte do dia a dia da criança, e a gente consegue explorar mais o aprendizado, o desenvolvimento dessa criança, pensando no desenvolvimento neuropsicomotor. Certo? Isso é muito importante. O que mais? Tem mais perguntas? Não, acho que não. Nosso tempo também já... Sério? Vai ficar gravado. Espero que fique, viu, gente? Espero, não garanto, porque... tem a gente gente tá pedindo pra gravar pra assistir a gente depois. tá meio... a gente tá um pouco refém do Instagram esse período, né? A última live eu não consegui, então quando acaba aquele, a gente recebe um aviso. E aí... E eu fico sentida porque... Eu fico sentida porque minha imagem tá congelada. Arrasada. Eu tenho tido problemas com minha imagem, eu não sei qual. O simpósio eu tive que dar aula sem imagem também, fiquei arrasada. Eu tô tentando resolver isso. Eu achava que o celular não tava com problema, e agora eu tô vendo isso. Mas é a internet, Instagram, todo mundo aqui ao mesmo tempo também, é muita coisa. Estamos aí nos realizando. Tá, então... Obrigada, valeu pelas dicas. Meninas, a gente vai fazer um resuminho também, a gente sempre tem colocado esses resumos. Acompanha nossas redes sociais, acompanha nossos sites. No site a gente está aprofundando mais nas dicas, né? Porque na rede social, no Instagram, são dicas mais, né, é mais resumido. Mas no site, não. No site a gente está colocando outras informações. Tem vídeos também, vídeo de Carmen, vídeo de Gice, de Verena. Graças. Ela perguntou se já... o Ilma está perguntando se já teve a pergunta sobre a manobra já, o Ilma. Já está finalizando. Já, mas assim, eu estou à disposição a qualquer momento, que vocês quiserem, né? Podem me procurar, a gente vai conversando. Essa questão respiratória é delicada, é muito individual, é pessoal. Então, assim, são demandas diferentes, específicas, né? Não tem como a gente estar fazendo orientação, principalmente num momento em que as crianças cursam com secreção, né? Não é coisa da gente estar acompanhando e monitorizando mesmo. Mas assim, a gente está à disposição. Mães, se vocês perceberem que o aparelho está apertado, está machucando, a criança está resistente a usar, né? Procurem a gente. Um dia desse mesmo me procurou porque a criança fez uma cirurgia de quadril e agora não quer mais dormir com a órtese. Mas, gente, tem que dormir com a órtese. Vamos ver se a órtese está machucando. As nossas crianças são crianças muito espertas. Uma vez que a gente tira essa órtese e deixa ela dormir sem a órtese, ela descobrir que se ela chorar, você tira, na noite seguinte vai ser a mesma coisa. Ela vai chorar, você vai tirar. E assim vai criar esse vício, esse ciclo, até ela se acostumar a não usar no momento pós-operatório em que precisa ser utilizado, né? Então, a gente também tem que ser firme, seguir as orientações, tá? E pensar no desenvolvimento dessas crianças. Não vão ceder às vontades das crianças, que muitas vezes tem um chorinho de dengo, de manha, que eles sabem como é que conseguem as coisas, né? Porque, às vezes, realmente é imprescindível o uso do aparelho. Assim, a órtese. O meu filho chora quando coloca a órtese. A gente vai avaliar, se estiver incomodando, se estiver machucando, se não estiver adequado, a gente vai identificar. Mas se for só pela questão simples de estar colocando, aí realmente a gente vai ter que fazer com que ele se acostume com o uso do aparelho. Ui, caiu aqui. Ai, meu Deus. Agora foram as duas. Tá, gente. Então, obrigada. Até quinta-feira que vem. Valeu, Carmen. Brigadão. Foi Olha aqui, soltando beijo e tchau. Eu sei que ninguém tá me vendo, mas eu tô soltando beijo e tchau. Eu mando aqui um beijo, um abraço pra todo mundo.
Valeu, até quinta que Eu que vem. agradeço. Obrigada a todo mundo. Eu que Tchau. agradeço. Viu? Um Aqui beijo aí. aqui Tchau, eu, tchau, Verena. gente. Boa Saímos com tarde. você. Tchau.